E esses três pilares são a alimentação, a espiritualidade e a atividade. Portanto, isto é o plano mais ou menos da palestra. No final eu vou falar, vou mostrar o conteúdo do curso. No fim de contas, a palestra é um bocadinho a introdução também ao material do curso. Quem sou? O Paulo já me apresentou, portanto eu não vou perder aqui tempo. A ideia aqui central é, para se manter saudável, e estar bem, ter uma boa gestão da energia individual, que variáveis considerar e usar, ou seja, que núcleo mínimo adequado e completo de variáveis considerar e usar na nossa vida. A minha proposta é que são três. Uma delas é a alimentação, outra é a atividade e outra é a espiritualidade. Estas variáveis, por assim dizer, constituem-se aqui num triângulo, numa triangulação, que é um bocado como as pernas da mesa mais económica e mais ótima, não é? Quer dizer, três pernas é o ideal, não é? Mais de uma perna, é uma perna a mais, e se o piso for inclinado ou distorcido, a mesa vai abanar. Portanto, tem uma perna a mais. Uma perna a menos do que três, a mesa cai, não é? Portanto, isto é um tripé aqui fundamental, que penso que do ponto de vista do indivíduo é o número mínimo de variáveis e completo que poderá servir para regularmos, digamos, a nossa energia. E isto, porque é que eu ponho isto aqui num triângulo e ponho a espiritualidade no topo? Bom, porque a espiritualidade diz respeito a qualquer coisa que não é material, portanto a gente pode ver que há aqui coisas que têm a ver mais com o físico, com o material, com a alimentação e a atividade, não é? Toda a gente tem que se alimentar, toda a gente tem que se mexer, normalmente. E depois há aqui uma coisa que é a espiritualidade, que tem mais a ver com o repouso ou com a não atividade. E, portanto, é uma coisa não física. Portanto, do modo geral, podemos entender a espiritualidade como coisas nossas, que nos fazem parte da nossa constituição, mas que não são materiais, não são físicas. Não é? Nós temos coisas não físicas, pensamento, sentimentos, ideias, intenções, etc. Bom, e isto não há uma clara separação entre aquilo que é mais físico e aquilo que não é físico. Não há uma separação clara. Por exemplo, aqui digamos, deste lado da atividade, nós podemos pensar em formas de atividade mais pesadas ou menos pesadas no limite, sem qualquer atividade. E mesmo na alimentação, por exemplo, aqui podemos ver exemplos, né, de atividade intensa com gravidade agravada, por exemplo, que a gente levanta cargas ou pesos, não é? Outro tipo de atividade um pouco mais leve seria corrida, saltos, caminhada, dança será um pouco mais leve ainda, Hatha Yoga, Pilates um pouco mais leve, cânticos, mantras, se calhar não tem atividade quase nenhuma, o descanso ou um tipo de meditação que eu chamo de meditação 1, depois haveremos de ver, e no limite, meditação profunda ou sono, não tem atividade. Pelo menos não tem atividade física. Mesmo do lado da alimentação também pode-se ver a coisa desta forma. Nós alimentamos de sólidos, de líquidos, uma coisa menos sólida, de gases, ar, respiramos ar, e até de energia, de vibração, que é uma coisa não material, portanto, tem a ver com a atmosfera, tem a ver com o magnetismo, tem a ver com muita coisa. E, portanto, a ideia aqui dos três pilares, é como interligar e aplicar a situações práticas e com objetivos específicos diferentes opções da alimentação, numa alimentação que seja natural, saudável, simples, prática, barata, da atividade, envolvendo exercício físico, de preferência intenso, progressivo, que possa planear-se, possa programar-se, centrado normalmente no trabalho com a gravidade. A maior parte das coisas que a gente faz ao de cima da Terra tem a ver com a gravidade. E espiritualidade, numa abordagem simples, prática, descomplicada, não religiosa, de modo a que se possa tirar partido destas três variáveis, de modo a atingir e manter um estado de boa saúde física, eventualmente desencadear um processo de anti-envelhecimento
e garantir que nós estamos bem e mantemos um estado de bem-estar em geral. Não há doenças, não há incómodos, por aí adiante. Bom, isto, na minha perspectiva, envolve a compreensão e a regulação de uma coisa, um fenómeno, que existe por todo o universo e penetra em tudo o que é material, que é a gravidade. A gravidade é uma coisa muito importante, é um fenómeno muito importante e que provavelmente é responsável por todas as formas materiais que existem. Okay? Estão aqui representadas algumas formas típicas originadas pela gravidade na natureza, no universo, no próprio corpo humano. Muitas das vezes essas formas têm a ver com a espiral. Ok? Vem aqui mesmo na molécula do ADN, que é uma espécie de espiral, é uma helicoidal, nas proporções do corpo humano, nas proporções dos comprimentos dos segmentos do corpo humano, no cabelo, nas mãos, nas conchas, nas correntes oceânicas, na meteorologia, nas plantas, na forma da Via Láctea, na forma das galáxias em geral. E esta coisa, a gravidade, manifesta-se ao nível do planeta, que é onde nós vivemos. Vivemos num planeta, através de forças mais ou menos relacionadas com ela. Ok? Nomeadamente forças descendentes e forças ascendentes. E vamos ver isso daqui a bocado em relação à alimentação, e isso pode-se aplicar aos outros aspectos também, à atividade e à espiritualidade. Pronto, então em relação ao primeiro pilar, que é a alimentação, bom, na realidade temos aqui consideramos aqui duas forças complementares e opostas, que são uma força descendente, que tem a ver, por exemplo, com a gravidade, que é a mais importante, né, e a mais materializadora, e a mais construtora no universo, e outras aparentadas com ela, como a radiação eletromagnética que vem do espaço exterior e que se abate sobre os seres vivos no planeta. Outras forças, como ou uma força complementar a essa, é uma força que vai de baixo para cima, portanto, expansiva, ou até contrativa, esta é expansiva, que na sua vertente mais física tem a ver, por exemplo, com a força centrífuga da rotação da Terra, ou também com forças magnéticas, forças telúricas que vêm da Terra. Okay? E os seres vivos, animais e plantas, à superfície do planeta, são influenciados por estas duas forças. Portanto, estas duas forças são muito importantes e influenciam na geração, no crescimento e na estrutura dos seres vivos. Não só dos seres vivos, mas tudo que há ao de cima do planeta. E os seres vivos são animais e plantas. E é muito diferente o efeito sobre as plantas e sobre os animais. Nas plantas pode-se ver simplesmente que a força descendente ou contrativa, né, por exemplo, numa planta está aqui representada uma cenoura, né, tem uma parte que é uma raiz, né, que cresce para baixo, e tem uma parte que tem a ver com cresce para cima, portanto são folhas. Né. A parte que cresce para baixo cresce sob a ação desta força consolidadas de e o yin, e as plantas que têm mais raiz do que folhas, raiz mais desenvolvida do que isto depois é explorado no curso. E em relação a estas foram neste mapa é um exemplo, né, que absorveram mais força yang, são
cereais. Um, e do outro lado mais expansivo, ter, digamos, um bom mapa para classificar os alimentos e regular a energia dos alimentos que a gente ingere, e através da qual nos constituímos e através da qual podemos regular, digamos, a composição também. A ideia da alimentação preferencialmente ricos em fibra natural, que sejam de origem biológica, portanto, sem produtos químicos na sua produção, com um processamento mais simples possível, portanto, o mais tradicional, digamos. Hidratos de carbono complexos, portanto, idealmente aqueles que vêm dos cereais, por exemplo, proteína de qualidade vegetal, preferencialmente, menos gordura e o equilíbrio de várias vitaminas, minerais e outros nutrientes naturais. Depois, a ideia aqui é também adaptar esta alimentação a variações como o clima, as estações, a constituição e a condição da pessoa e a atividade dela. Bom, isto em relação em especial ao clima e às estações, de modo a dar uma certa imunidade ou a alimentar uma certa imunidade para o ambiente. O sistema imunitário da pessoa e a sua constituição são também muito importantes na regulação, através de Yang, da alimentação para a saúde da pessoa. Pronto. Numa abordagem mais desenvolvida, portanto, num curso, nós depois focamos componentes principais da alimentação que são considerados secundários e outros elementos que são coisas acessórias, como processos culinários, a quantidade de fogo, sal ou outros, água, óleo, etc., que se usa na preparação dos alimentos ou na conservação até. E depois temos algumas propostas onde se aprende a adaptar, inclusive nas refeições, a configurar a alimentação para, por exemplo, aqui são dois modos, duas opções, né? Um modo de vida mais espiritual, portanto, mais passivo, ou um modo de vida mais físico e ativo, que é diferente. Né? Portanto, a alimentação deve-se adaptar àquilo que nós queremos ser também. Se queremos ser mais espirituais, a alimentação deve ser um tipo de alimentação. Se queremos ser mais físicos e ativos, deve ser diferente. Não pode ser a mesma coisa. Outra perna do triângulo, outro vértice do triângulo é a atividade, que tem a ver com o exercício físico. Então, hoje em dia, a maior parte das tarefas físicas que nós tínhamos há um século, por exemplo, estão abolidas porque há máquinas, portanto, o trabalho é bastante centrado a nível mental e não há muita atividade física. A maior parte das tarefas é assim. Então nós temos que, para manter o corpo em funcionamento, porque o corpo tem um sistema musculoesquelético relativamente desenvolvido e ele precisa de exercício, de atividade, temos que artificialmente, digamos, dar-lhe alguma dose de exercício físico. E aqui estudamos, nesta pilar, que tipo de exercício físico será mais eficiente e melhor para os nossos objetivos. Basicamente falamos do ponto de vista de uma atividade física sistemática com objetivos dirigidos. Isto normalmente chama-se treino, na sua versão desportiva. Né? Qualquer coisa que seja atividade física sistemática com um objetivo, né? Que seja regular, é um treino. Falamos no tipo de exercícios que se podem incluir nesta atividade física sistemática, principais e complementares, e depois nos tipos de exercício físico quanto à forma energética como o corpo lida com eles. Basicamente, se é aeróbico, se é anaeróbico, se é na presença de oxigênio ou na ausência de oxigênio. E depois falamos numa orientação muito importante, que é o exercício físico intenso, que tem efeitos benéficos sobre a saúde, até inclusive de anti-envelhecimento e de melhoria, de evolução para melhor do organismo.
Portanto, os objetivos são iniciar um processo de melhoria progressiva da saúde e do bem-estar, em paralelo com a alimentação saudável, claro, com repouso e com algum tipo de espiritualidade, desencadear um processo de anti-envelhecimento e manter ou aumentar as capacidades do sistema musculoesquelético que o ser humano tem, através deste tipo de atividade física. Bom, eu vou só fazer aqui um parêntese com uma divisão daquilo que se fala no curso mais em detalhe, que é uma coisa interessantíssima, que é o síndrome de adaptação geral, que foi postulado ou descoberto por um senhor chamado Anselli, que era um endocrinologista húngaro, que veio para os Estados Unidos nos anos 30 e que descobriu este aspecto do nosso organismo e de outros organismos também, que é a resposta a um stress, a um evento de stress qualquer do organismo, seja ele uma atividade física que a gente faz num dia, a uma determinada hora, uma corrida, um treino, que seja, ou seja um problema qualquer de stress psicológico porque morreu um familiar ou outra coisa qualquer, ou seja mesmo um ataque microbiano qualquer de uma doença ao organismo. E, portanto, este senhor estudou a resposta do organismo a este tipo de coisas, que ele chamou um evento de stress. Há um evento de stress e o organismo tenta reagir a esse evento de stress de uma maneira. Se o evento de stress tem uma intensidade tal que é acima das possibilidades de o organismo se adaptar, reagir, né, o organismo pode entrar em colapso. Se ele é abaixo de um certo nível de stress, um certo nível de intensidade, o organismo não faz nada, não precisa de fazer nada. Entre esse mínimo e esse máximo, o organismo reage tentando adaptar-se a esse estímulo de stress. Okay? E essa adaptação passa por uma evolução ao longo do tempo. Por exemplo, aqui há aqui uma variável que é o fitness level, podia ser uma coisa, por exemplo, a força, ou a velocidade, ou a resistência de uma pessoa que treina. E há aqui um evento de treino, em que há um treino, pronto. E a capacidade, ou o nível de capacidade daquela qualidade muscular desce durante algum tempo, eventualmente um dia, por exemplo, e depois começa a recuperar e passado algum tempo recupera adquirindo uma capacidade superior à que tinha no início. Isto chama-se supercompensação. Depois, se não houver mais eventos de stress desse género, ele volta ao normal. Ok? Este fenómeno é muito interessante, o fenómeno da supercompensação, porque é utilizado, por exemplo, no treino desportivo para, aqui mais ou menos neste pico, dar-lhe outro evento de stress, que é para depois ir evoluindo na forma de uma escadinha até quando possível. Portanto, isto é uma coisa muito interessante, porque significa que o organismo, dado um estímulo que esteja entre um intervalo de máximo e mínimo aceitável para o organismo adapta-se. E depois, se lhe der mais outro, né, ele vai se adaptar mais. Né? E, portanto, isto pode-se repetir, fazendo evoluir uma qualidade muscular ou uma capacidade qualquer, não digo sem limites, mas os limites serão os limites genéticos do indivíduo. Pronto. Aqui depois falamos no exercício físico intenso, o que é isso? No exercício progressivo, em que a intensidade pode aumentar-se, né? E como é que isso se pode fazer? Normalmente com o trabalho com a gravidade, manipulando a gravidade, trabalhando com cargas, por exemplo, que é uma coisa muito usada no desporto. E quais são os padrões de movimento mais adequados, que são os mais naturais e mais abrangentes para fazer incidir esse tipo de exercício físico no corpo humano. E fazemos algumas propostas a título de exemplo para vários objetivos. Por exemplo, há uma proposta que eu apelido aqui de manutenção, que é basicamente para manter a saúde apenas, e é uma coisa de atividade física regular muito leve, tipicamente para pessoas que querem seguir uma via mais espiritual, talvez, ou que não querem fazer muita atividade física. Outra opção para orientar-se para uma boa forma física e uma resistência muscular, e outra opção para a força muscular. Portanto, há aqui três opções, e podemos explorar outras, não é? Podemos explorar outras.
Em relação ao outro pilar, que é o pilar da espiritualidade, o terceiro pilar, bom, aqui uma definição, hoje em dia parece que cada um tem a sua definição de espiritualidade, mas de um modo geral a espiritualidade tem a ver com coisas pouco materiais, mas está alicerçada naquilo que é material. Nós somos espirituais porque temos um corpo e vivemos, não é? Senão não sabíamos o que é que havíamos de fazer, quer dizer, só estando vivo é que a gente pode falar nisto. Não é? Enfim, a espiritualidade terá mais a ver com esta parte de cima do triângulo, não é? Coisas menos relacionadas com a parte material. De qualquer modo, se nós queremos caminhar aqui mais para o topo do triângulo, não é? O que fica cá em baixo da alimentação e atividade também tem que ser adequado para esse objetivo. E é nisso que vamos falar depois. E porquê é que a gente fala na espiritualidade? Porquê é que muita gente acha que há qualquer coisa para além da vida? Há qualquer coisa, pronto, não sabem explicar o quê, não é? Provavelmente temos uma memória. Temos uma memória, vou usar aqui uma figura do Michio Kushi, um professor que ensinava estas coisas e que já faleceu. Ele dizia, nós vimos do universo infinito, não é? E nascemos, atravessámos uma evolução que passou pela polarização da energia, pela vibração, pelo mundo pré-atómico, pelos elementos, né, os elementos da tabela periódica, pela fase vegetal e pela fase animal. E nós sabemos que passamos por a evolução toda, desde os peixes, répteis, até o homem. Não é? E nascemos, e agora estamos vivos. Não é? E quando morrermos, vamos atravessar uma viagem de volta ao universo infinito. Não é? Provavelmente nós temos uma memória, entre aspas, do universo infinito, de que há qualquer coisa para lá daquilo que nós estamos a viver agora. Né? E terá a ver com isto, com este percurso de materialização e de espiritualização, ou desmaterialização, ou de composição. Okay? Pode ter a ver com isto. Tenho quase de certeza. Bom, falando mais concretamente, que caminhos são possíveis para a espiritualidade do ponto de vista individual, okay? Do ponto de vista do indivíduo? Por mim, na minha experiência, na minha observação, há duas vias que não são mutuamente exclusivas. A via exterior, que tem a ver com a vida exterior da pessoa, o caminho da vida com os outros, na sociedade, os sonhos, os grandes objetivos, as realizações. Quer dizer, o âmbito é o exterior à pessoa. Outra via é a via interior. A vida interior da pessoa, o contacto com o seu íntimo individual, a contemplação, o misticismo. Portanto, o âmbito é o interior à pessoa. E, isto falando agora numa perspectiva muito antiga que tem a ver com a sabedoria antiga do hinduísmo, que é anterior ao budismo, né? Na tradição Vedanta, havia 5 tipos de yoga, além de um, que é o Hatha Yoga, que é o yoga físico, que era uma espécie de preparação, portanto estava fora do baralho. Esses 4 tipos eram o Karma Yoga, que é a via da ação correta e desinteressada, que é voltada para os outros, fazer o bem aos outros. Por exemplo, práticas como o voluntariado e a ação de organizações não governamentais podem se enquadrar aqui. Outra via, o Bhakti Yoga, que era a via da devoção, focada numa dedicação emocional a uma causa, por exemplo, uma família, um mestre, uma religião, ou em último grau, uma divindade, que é a visão, se calhar, mais típica que a gente tem da religião, pelo menos no Ocidente. O Gnani, ou Jnani Yoga, que era a via do conhecimento e sabedoria, orientada para o estudo intelectual ou filosófico do que é verdadeiro e do que não é, do estudo do que é ensinado pelos grandes mestres, em último grau, do estudo de si próprio. A atividade científica e filosófica genuínas poderiam enquadrar-se aqui, nesta via. E, por fim, uma via, que é uma via interior, portanto, os outros são a via exterior, que era o Raja Yoga. Raja quer dizer real, o Yoga real, que é a via interior do conhecimento e da exploração dos fenómenos psicológicos individuais para atingir estados de consciência elevados. Pronto, a prática deliberada do misticismo enquadra-se aqui.
Bom, o que é que nós fazemos no curso? Damos aqui uma perspectiva de práticas espirituais, individuais, algumas baseadas na atividade e outras baseadas no repouso. E damos ênfase àquelas que são baseadas no repouso. Baseadas na atividade são qualquer tipo de prática em que a pessoa possa concentrar a sua energia física e mental, como, por exemplo, caminhada, equilíbrio, origami, cantar, mantras, por aí adiante. Que são práticas adequadas, por exemplo, para pessoas que não conseguem estar paradas. É um bom começo isto. E as outras práticas baseadas no repouso, que são as práticas que a gente chama de práticas espirituais por omissão. E estas práticas nós damos uma perspectiva de três coisas técnicas, vá lá, que são muito antigas, são milenares, são ainda até anteriores ao budismo. Uma prática que é baseada na presença, tem a ver com a atenção focada, em geral, no corpo ou numa âncora qualquer, como a respiração, uma música, um som, uma luz. São práticas de meditação do tipo, chamamos-lhes do tipo 1, e que são baseadas no momento do aqui e no local do agora. A gente concentra-se no que está a fazer ou no que está a acontecer. E depois duas práticas que têm uma orientação diferente, que eu chamo do tipo 2, que não se concentram em nenhum local específico, nem em nenhum tempo específico. Por isso eu ponho aqui além da eternidade. Que é uma prática que tem a ver com a visão interior, que é um prolongamento do sentido da visão, e uma prática que tem a ver com a audição interior, que é um prolongamento do sentido da audição. Isto não tem nada de mistério, nem nada de espiritualismo, nada disso. São coisas muito simples e muito antigas. E pronto, e é isto. Eu posso-vos agora mostrar algumas referências. Não é exaustivo, mas no curso nós falamos em mais e temos uma lista de filmes, de livros, etc., que eu vou-vos mostrar, que são referências minhas, não é? Por exemplo, aqui os livros do Dr. Manuel Pinto Coelho, Como Chegar Novo a Velho, que estão focados na saúde e no anti-envelhecimento. Alguns livros de anti-envelhecimento, como aqui este The Official Anti-Aging Revolution, ou então The Life Plan, do Dr. Life, que o indivíduo está aqui com esta aparência toda saudável, mas que tem 75 ou 76 anos, não sei. E este livro sobre o jejum. E depois aqui uns livros sobre treino com cargas. Aqui um que é especificamente designado para pessoas depois dos 40, portanto, para pessoas mais velhas. E orientados para o anti-envelhecimento. Isto são algumas referências que eu tenho, né, e que uso na minha atividade física e outras. Portanto, em relação ao curso, eu vou descrever brevemente o curso. O curso basicamente tem estes objetivos que eu descrevi no início, como interligar e aplicar a situações práticas e com objetivos específicos diferentes opções de alimentação, atividade, espiritualidade, de modo a ter estas condições. Não é? Tipicamente é estruturado em 3 sessões de um dia cada, na versão presencial. E isto pode ser estruturado de outra maneira qualquer, né? E na versão online provavelmente terá que ser estruturado de outra forma. Depois, essas 3 sessões, a primeira sessão é centrada na alimentação, a segunda sessão é centrada no exercício físico, portanto, na atividade em geral, e a terceira sessão na espiritualidade. E é tudo sobre os 3 pilares do bem-estar. Obrigado pela vossa atenção.